Existe um momento silencioso em que tudo parece igual, mas por dentro algo começa a se mover e quase ninguém percebe. É exatamente aí que muitas pessoas desistem, sem saber que estavam a poucos passos de algo que mudaria completamente a sua história. O que você vai ouvir aqui não é sobre coincidências, nem sobre esperar passivamente, mas sobre sinais claros que antecedem aquilo que você tanto pede em oração. Se você aprender a reconhecê-los, sua forma de enxergar o que está acontecendo agora nunca mais será a mesma. Este roteiro nasce para servir como um mapa prático, não apenas uma reflexão. A maioria das pessoas só percebe a bênção quando ela já chegou. Mas quem entende os sinais consegue se preparar antes, alinhar decisões e evitar sabotagens emocionais. E talvez o mais inquietante seja isso. Alguns desses sinais parecem negativos à primeira vista, o que faz muitos interpretarem tudo errado e abandonarem o processo cedo demais. Você já sentiu como se estivesse sendo pressionado de todos os lados, como se antigas estruturas estivessem desmoronando sem explicação? Esse desconforto inicial não é aleatório. Ele costuma surgir quando Deus começa a mexer no que estava fora do lugar, preparando espaço para algo maior. O problema é que quase ninguém foi ensinado a ler esse tipo de movimento com clareza. Ao longo dessa narrativa, você não vai receber promessas vazias nem frases genéricas. A proposta aqui é simples e direta, te ajudar a identificar esses sinais enquanto eles ainda estão acontecendo, para que você não lute contra o que, na verdade, está cooperando para o seu crescimento. Isso muda completamente a maneira como você reage às fases difíceis. E antes que você pense que tudo isso é apenas mais uma mensagem motivacional, deixe-me te dizer algo. Muitos só entendem o que estava acontecendo depois que passam pelo processo inteiro. Mas existe uma forma mais consciente de atravessar esse caminho, e é isso que começa a se revelar a partir daqui. Um dos primeiros sinais costuma ser o incômodo interno que surge mesmo quando, aparentemente, nada está errado. É aquela sensação persistente de que o lugar onde você está já não comporta mais quem você está se tornando. Não é ingratidão nem confusão mental. É um alerta sutil de que permanecer igual já não é uma opção segura. Muitas pessoas tentam silenciar esse incômodo com distrações, justificativas ou comparações. Dizem para si mesmas que é só uma fase ruim ou cansaço acumulado. Mas quando esse sentimento volta repetidas vezes, ele carrega uma mensagem clara: algo precisa mudar. E a mudança não começa fora, começa dentro. Ignorar isso costuma atrasar processos importantes. Outro sinal frequente é o afastamento inesperado de pessoas, oportunidades ou ambientes que antes pareciam essenciais. Isso dói, confunde e gera perguntas sem resposta imediata. Mas raramente a bênção chega em um terreno que ainda está ocupado por vínculos que já cumpriram seu papel. O afastamento não é punição, é alinhamento. Nesse estágio, muitos interpretam o silêncio como abandono, oram, pedem sinais mais claros e acham que nada está acontecendo. Só que esse silêncio, na verdade, é um convite à maturidade espiritual e emocional. É quando você aprende a confiar mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias visíveis. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva nos comentários a frase: "Estou aprendendo a reconhecer os sinais". Isso não é apenas engajamento, é uma declaração consciente de que você está atento ao que Deus está fazendo agora, mesmo antes da bênção chegar. Quando certas portas se fecham de forma abrupta, a primeira reação quase sempre é de frustração. Planos que pareciam firmes começam a ruir, respostas esperadas não chegam e caminhos antes acessíveis se tornam impossíveis. Esse tipo de bloqueio raramente vem para te paralisar, mas para te redirecionar. O problema é que no momento em que acontece, ninguém enxerga isso com clareza. Existe uma diferença grande entre uma porta fechada por medo e uma porta fechada por proteção.
Antes da bênção, Deus frequentemente impede acessos que te levariam a atalhos perigosos. Aquilo que você insiste em manter pode estar exatamente no caminho do que precisa ser construído. E enquanto você tenta forçar uma entrada antiga, algo novo aguarda espaço para surgir. Esse processo costuma mexer com o orgulho e com a sensação de controle. A mente tenta negociar, insistir, provar que ainda dá para funcionar daquele jeito. Mas quanto mais você tenta reviver o que já perdeu sentido, mais desgaste emocional se acumula. A resistência prolonga a dor, enquanto a aceitação encurta o caminho. Outro ponto importante é que essas portas não se fecham sozinhas. Elas quase sempre vêm acompanhadas de sinais claros de desgaste, conflitos repetitivos ou perda de paz. Não é repentino para quem observa com atenção. O fechamento apenas confirma aquilo que já vinha sendo mostrado aos poucos. Se você observar com honestidade, vai perceber que muitas das maiores mudanças da sua vida começaram exatamente assim. Algo terminou sem explicação clara, mas abriu espaço para uma construção que você jamais teria iniciado por conta própria. Pouco antes da bênção se manifestar, a pressão costuma aumentar. Não porque você está indo na direção errada, mas porque está sendo preparado para sustentar algo maior. É nesse ponto que antigas fragilidades aparecem, padrões emocionais são testados e escolhas precisam ser feitas com mais consciência. Essa pressão não vem para te destruir, mas para te revelar. Em ambientes confortáveis, quase ninguém percebe suas próprias limitações. Já sob pressão, fica evidente onde ainda falta maturidade, fé ou disciplina. E essa revelação é essencial, porque ninguém sustenta uma nova fase carregando velhos desequilíbrios. Muitos interpretam esse aumento de dificuldade como sinal de retrocesso. Pensam que erraram, que perderam tempo ou que Deus se afastou. Mas na prática é exatamente o contrário. A pressão surge quando o processo entra em uma fase decisiva, onde pequenas escolhas fazem grande diferença no resultado final. É também nesse momento que a tentação de desistir se torna mais convincente. A mente começa a criar argumentos lógicos para voltar atrás, se acomodar ou aceitar menos do que antes parecia inaceitável. E é aqui que quase ninguém percebe o quanto está perto de algo significativo. Se você sente que está sendo exigido além do normal, talvez não seja um peso sem propósito. Talvez seja apenas a confirmação de que você já não está no mesmo nível de antes, mesmo que ainda não consiga ver claramente para onde está indo. Há uma fase em que as respostas parecem diminuir, as confirmações externas desaparecem e tudo fica mais silencioso do que o normal. Para muitos, esse é o ponto mais desconfortável do processo. A ausência de sinais visíveis faz surgir dúvidas profundas e a sensação de estar falando sozinho em oração se intensifica. Mas esse silêncio não é vazio, ele é pedagógico. Antes da bênção, Deus costuma reduzir o barulho ao redor para fortalecer a sua escuta interior. Quando tudo é confirmado por pessoas, circunstâncias ou resultados imediatos, a dependência externa cresce. No silêncio, você aprende a discernir com mais clareza, a perceber direções sutis e a confiar sem precisar de provas constantes. Esse período também revela o quanto a sua fé está condicionada a resultados rápidos. Quando nada acontece do jeito esperado, surgem questionamentos sobre merecimento, capacidade e até propósito. Só que essas perguntas não vêm para te afastar, vêm para alinhar suas motivações e aprofundar sua maturidade espiritual. É comum sentir vontade de agir por impulso apenas para quebrar o silêncio, tomar decisões apressadas, aceitar qualquer alternativa ou voltar a padrões antigos. Parece mais fácil do que esperar, mas agir fora do tempo certo pode atrasar aquilo que já está sendo preparado com precisão. Quem aprende a permanecer firme nesse silêncio descobre algo poderoso. Nem toda a ausência de resposta é negativa. Às vezes, é apenas o espaço necessário para que você cresça o suficiente para reconhecer a bênção quando ela finalmente se manifestar.
Outro sinal claro é quando a transformação começa dentro, muito antes de qualquer mudança visível acontecer fora. Pensamentos que antes eram automáticos passam a ser questionados. Atitudes impulsivas já não fazem sentido e escolhas mais conscientes começam a surgir naturalmente. Esse processo interno quase nunca é valorizado, mas ele é fundamental. Antes de mudar cenários, Deus muda mentalidades, porque não adianta entregar algo novo a quem ainda pensa, reage e decide com padrões antigos. Essa reconfiguração interna prepara você para lidar com responsabilidades maiores sem se perder emocionalmente no caminho. Nesse estágio, você pode perceber que certas coisas que antes te empolgavam já não despertam o mesmo interesse. Não é frieza nem desânimo, é discernimento. O que não está alinhado com a nova fase começa a perder força, mesmo que ainda esteja presente fisicamente. Muitas pessoas se assustam com essa mudança interna porque ela gera uma sensação de estranhamento consigo mesmas. Parece que algo está sendo deixado para trás, mas ainda não há clareza sobre o que vem depois. Essa transição é desconfortável, porém necessária. Se você está se sentindo diferente, reagindo de outra forma e pensando com mais profundidade, mesmo sem grandes mudanças externas, isso não é atraso. É preparação. E quem ignora esse sinal corre o risco de não reconhecer a própria evolução quando a bênção finalmente se apresentar. Um sinal que poucos gostam de admitir é quando você começa a não se encaixar mais em ambientes que antes pareciam familiares. Conversas que antes fluíam agora soam vazias. Certos comportamentos passam a incomodar e a sensação de pertencimento diminui. Isso não significa que você se tornou melhor do que os outros, mas que está se tornando diferente do que era. Esse desconforto costuma gerar culpa. A pessoa tenta se forçar a caber novamente, a agir como antes, a ignorar o incômodo interno. Mas quanto mais tenta se moldar ao que já não faz sentido, mais cansada ela fica. Esse cansaço é um aviso claro de que permanecer ali pode custar caro demais emocionalmente. Antes da bênção, Deus frequentemente altera o seu senso de pertencimento. Ele te tira do automático e te faz perceber que certos ambientes não acompanham mais o nível de consciência que você está desenvolvendo. Permanecer por medo da solidão pode atrasar encontros importantes com pessoas e oportunidades alinhadas à nova fase. É nesse momento que muitos confundem o processo com isolamento. Sentem-se sozinhos, deslocados e até incompreendidos. Mas existe uma diferença grande entre estar só e estar sendo separado para algo específico. Nem todo afastamento é perda, alguns são ajustes necessários. Se você sente que já não cabe onde está, talvez não seja rejeição. Talvez seja apenas o sinal de que você cresceu mais rápido do que o ambiente ao seu redor, e algo novo está sendo preparado fora desse espaço conhecido. Antes da bênção se manifestar, surgem decisões aparentemente pequenas, mas que carregam um peso enorme. São escolhas que, à primeira vista, parecem simples, quase irrelevantes. No entanto, elas revelam quem você está se tornando e para onde está se direcionando de verdade. Esses testes não vêm acompanhados de avisos claros. Eles aparecem no cotidiano, em conversas casuais, em propostas inesperadas, em reações emocionais que pedem maturidade. Cada escolha feita nesse estágio constrói ou compromete o próximo passo, mesmo que isso ainda não esteja visível. Muitos esperam grandes sinais sobrenaturais, mas ignoram essas pequenas decisões diárias. Só que é nelas que a coerência entre fé, caráter e ação começa a ser provada. Não se trata do tamanho da escolha, mas da intenção por trás dela. É comum sentir uma tensão interna ao tomar essas decisões. Algo dentro de você já sabe o que deve ser feito, mas a mente tenta justificar o caminho mais fácil ou mais confortável. Esse conflito não é fraqueza, é consciência sendo ativada. O que quase ninguém percebe é que essas escolhas funcionam como chaves.
Quando você decide com alinhamento, mesmo sem entender tudo, algo começa a se destravar silenciosamente. E é exatamente aí que o processo entra em uma fase que poucos conseguem enxergar de fora. Existe um ponto em que quase nada ao redor confirma aquilo que você sente no coração. Nenhum resultado visível, nenhum reconhecimento externo, nenhuma evidência concreta de que algo está prestes a mudar. É exatamente aqui que a fé deixa de ser discurso e se torna postura. Não é mais sobre acreditar no que você vê, mas sustentar o que foi gerado dentro de você. Nesse estágio, a comparação se torna uma armadilha silenciosa. Você olha para os lados e vê pessoas avançando, conquistando, celebrando, enquanto a sua caminhada parece lenta e sem destaque. O que poucos entendem é que processos diferentes exigem tempos diferentes, e nem toda preparação acontece em público. A mente tenta criar atalhos, sugere abandonar princípios, flexibilizar valores ou aceitar menos do que você sabe que foi chamado para viver. Essa negociação interna é um teste claro de alinhamento. Antes da bênção, aquilo que você tolera passa a revelar aquilo que você acredita merecer. Também é comum surgir a sensação de que nada do que você faz é suficiente. O esforço parece não gerar retorno e o cansaço emocional começa a pesar. Mas esse esgotamento não vem para te parar. Ele vem para te ensinar a depender menos da própria força e mais da direção certa. Se você está sendo desafiado a continuar mesmo sem garantias visíveis, talvez esteja vivendo uma das fases mais decisivas de todo o processo. Porque o invisível que você sustenta hoje costuma se tornar o visível que muitos vão admirar depois. Pouco antes da bênção se manifestar, tudo começa a se alinhar de forma quase imperceptível. Pensamentos, decisões e atitudes entram em coerência, mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado. Você passa a agir com mais firmeza, a dizer mais não para o que te afasta e mais sim para o que te fortalece. Esse alinhamento não elimina o medo, mas muda a forma como você lida com ele. O receio deixa de paralisar e passa a coexistir com a confiança. Você entende que sentir insegurança não significa estar no caminho errado, apenas que está saindo da zona de conforto antiga. É também nesse ponto que velhos ciclos tentam se repetir pela última vez. Situações semelhantes às do passado reaparecem, não para te prender, mas para confirmar se você realmente mudou. A diferença agora é que sua reação já não é a mesma, e isso muda tudo. Muitas pessoas não percebem que já atravessaram a maior parte do processo. Ficam esperando um grande sinal externo, quando, na verdade, o maior sinal já aconteceu. Elas não são mais as mesmas por dentro. E quando a mudança interna se consolida, a externa se torna apenas questão de tempo. Se esse conteúdo está te ajudando a entender o que você está vivendo agora, aproveite para deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam reconhecer os sinais antes da bênção chegar. Depois de tanta tensão, começa a surgir uma calma diferente. Não é euforia, nem certeza absoluta de que tudo dará certo. É uma tranquilidade firme, mesmo sem explicações externas. Você ainda não chegou onde gostaria, mas já não se desespera como antes. Essa calma não vem das circunstâncias, vem da convicção silenciosa de que algo foi ajustado por dentro. Nesse ponto, as respostas emocionais mudam. O que antes tirava sua paz, agora já não tem o mesmo poder. Problemas continuam existindo, mas deixam de dominar seus pensamentos. Isso é um sinal claro de maturidade espiritual, quando a paz não depende mais do cenário, mas da confiança no processo. Muitos confundem essa fase com acomodação, mas ela é tudo, menos isso. Trata-se de descanso consciente, não de passividade. Você continua agindo, trabalhando e se posicionando, porém sem a ansiedade que antes drenava sua energia. É como se você soubesse que não precisa correr, porque está no tempo certo. Também é comum perceber uma clareza maior sobre o que realmente importa.
Prioridades se organizam, excessos perdem espaço e decisões ficam mais objetivas. Essa clareza não surge do nada, ela é fruto de tudo o que foi vivido antes. Cada fase difícil contribuiu para esse estado mais firme. Quando essa calma chega, muitos não percebem o quanto estão próximos da virada, porque a bênção raramente chega em meio ao caos extremo. Ela costuma se manifestar quando você já aprendeu a permanecer estável, independentemente do que ainda não mudou. Ao olhar para trás, você começa a conectar os pontos. Aquilo que parecia atraso, perda ou confusão passa a fazer sentido. Os sinais sempre estiveram ali, mas só agora a compreensão se completa. Antes da bênção chegar, quase tudo foi sobre preparação, não sobre recompensa imediata. Esse reconhecimento traz responsabilidade, porque quando você entende os sinais, não pode mais fingir que não vê. Suas escolhas passam a ter mais peso e sua postura diante da vida muda naturalmente. Você deixa de reagir apenas ao que acontece e começa a agir com mais intenção. A maior armadilha nesse momento é a pressa. Saber que algo está próximo não significa tentar antecipar o que ainda precisa acontecer no tempo certo. A maturidade está em continuar fiel ao processo, mesmo quando a expectativa cresce. Quem força o tempo costuma comprometer o resultado. É importante lembrar que a bênção não é apenas o que chega, mas quem você se torna para sustentá-la. Se você chegou até aqui, já mudou mais do que imagina. E essa transformação é parte essencial do que você pediu, mesmo que não pareça assim à primeira vista. Se você começou esse vídeo buscando respostas e termina com mais clareza, isso já é um sinal, porque reconhecer o que Deus está fazendo antes da bênção chegar é o que diferencia quem apenas espera de quem realmente está preparado para receber.